Muitas vezes nós queremos caber em alguns padrões, nós queremos, ser coisas, ter coisas, que de fato nós não queremos e de fato nós não somos. E uma coisa que eu vejo muito que existe conflito hoje em dia é sobre você ter o que é necessário para sua vida, o que realmente faz, os seus dias melhores, o que realmente te traz, importância. O minimalismo, ele traz isso para a nossa vida. Ele traz, uma reflexão, faz você pensar nas coisas que de fato importam para sua vida. Mas você não precisa ser minimalista, você não precisa ter aquela casa toda num tom só, com poucos móveis, usar só um tipo de roupa. Você pode ser alguém que tem coisas que fazem sentido na sua vida. É isso o que o minimalismo é. Não é você ter apenas umas blusas e deu. Não. É você ter coisas na sua casa, é ter coisas na sua vida que realmente vão fazer sentido. Se você usa 5 pares de calçado, 3 tênis, uma sandália e uma bota, se aquilo ali faz a diferença, se você utiliza essas coisas sempre, e não essas coisas são de fato necessárias para sua vida. Mas vai ter pessoas que vai usar 3 pares de calçado, mas vai ter pessoas, dependendo da situação, que vão usar até 10, e tá tudo bem. Vai ter gente que vai ter 20 vestidos, vai ter pessoas que vão ter apenas um. E não é aquela questão extremista. É você ter na sua vida as coisas que realmente fazem sentido e utilizar essas coisas para facilitar o seu dia a dia, que isso que é o mais importante em tudo isso. Eu conheço o minimalismo há 7 anos, mais ou menos, e desde então eu venho feito essa caminhada, eu venho modificando muitas coisas na minha vida, eu venho desapegando de coisas que não fazem sentido, porque antes disso eu obtinha muitas coisas que não faziam sentido. Eu enchia o meu roupeiro de roupas, roupas que eu não usava, roupas que não tinham nada a ver comigo, e muitas das vezes eu comprava coisas caríssimas, só que eram muito diferentes de mim, e aquelas coisas ficavam lá, eh, passando o tempo, e se, digamos, a peça até ia se deteriorando por ficar guardada, às vezes entrava uma traça lá, mesmo eu limpando, às vezes acontecia de entrar uma traça, estragava essas roupas e eu não utilizava essas roupas, e quando eu queria vender alguma delas, eu vendia às vezes pela metade da metade ou até doava. Então era dinheiro jogado fora, era meu tempo jogado fora, né? Porque meu salário era suado, eu passava perrengue para ganhar o meu dinheiro, e aí eu comprava coisas que eu não queria, mas por influência do consumismo, do capitalismo, porque eu achava que eu trabalhei demais, eu tinha passado uma semana muito difícil, então eu merecia comprar aquilo, mesmo que aquilo eu não fosse estar utilizando. E depois que o minimalismo entrou na minha vida, eu comecei a simplificar. Não simplifiquei por completo, existem muitas coisas na minha vida ainda que eu preciso melhorar, mas eu não sou extremista. Já adianto a vocês, eu não sou uma pessoa extremista. Então, se tu vier na minha casa, tu vai ver vários itens. E assim, eu não vou se enquadrar no famoso padrão minimalista, que é aquela casa com poucos itens, que não tem muita coisa de decoração, que é mais clean, né? Que eles falam. Não, a minha casa é uma casa comum. Tem coisas que eu gosto bastante, que estão aqui, e tem coisas que são do meu marido, porque ele também gosta ele tem as coisas dele, ele tem os gostos dele, e a gente, né, eu não sou uma pessoa só numa casa, então eu preciso, né, compartilhar o mesmo ambiente que ele, respeitar também as coisas que ele gosta, não é assim, eu querer impor tudo, a minha vontade, e ele tem que seguir tudo que eu quiser, porque não é assim que as coisas funcionam. E assim, às vezes tem coisa que é muito difícil pra gente deixar ir, desapegar. Existem coisas que a gente ganha das pessoas que a gente gosta, que a gente ama, daquele ente querido, daquela pessoa que já foi, e tu guarda aquelas coisas como uma recordação daquela pessoa. E às vezes aquilo ali só tá trancando o canto, tá atrapalhando na sua casa, mas por lembrança àquela pessoa, você mantém aqueles itens. E
não deveria ser assim. Você precisa deixar ir coisas que não fazem sentido. Às vezes aquilo ali que tá trancando o canto na sua casa, que não faz sentido pra você, pode estar fazendo sentido pra outra pessoa. E assim, eu vou citar um exemplo que eu já falei em um vídeo anterior sobre itens de que você fica de pessoas, de entes queridos, sobre minha mãe. A mãe dela faleceu, minha avó no caso, e ela ficou com vários quadros, quadrinhos de Dia das Mães e um vaso bonito, bem bonito vaso mesmo, realmente, vasinho de flor. Então ela tinha todas aquelas coisas da mãe dela pela casa. E assim, era muita informação. Eu concordo que a gente pode ter um quadro, um vaso, ok, mas um monte de vaso, um monte de quadrinho, tá, por todas as paredes, não fica muito legal, né? E além do mais que ficava pegando poeira, né? Ela não dava conta de limpar tudo porque era muita coisa pra ficar limpando. Então, um dia a gente conversando, né? Eu conversando com ela acerca do desapego, eu não imponho as coisas, mas eu tento falar, né? De uma forma que ela possa compreender. E eu falei, mãe, por que a senhora não pega esses quadros e não entrega para sua mãe de volta? Ela falou, mas como assim? Não tem como. E eu falei, mãe, aonde ela está, tem um espaço que dá pra deixar as coisas dela, que dá pra deixar as memórias, as coisas que foram importantes na vida dela e na vida de vocês, filhos. E esses quadros foram importantes, foram presentes de vocês a ela. Então, deixa lá, porque não vai estragar, vai estar no local protegido. E foi isso que ela fez. Ela levou os quadrinhos, colocou lá no jazigo, que eles falam, né? Colocou os quadrinhos, levou o vaso que era dela, que minha avó tinha uns 40 anos, aquele vaso, levou o vasinho e colocou as flores lá. E ficou lá a coisa mais linda. E tipo assim, com o espaço eu sei que só o corpo está ali, o espírito não está mais, mas é uma representação bonita de tudo que aconteceu com eles durante a vida, de todos aqueles momentos, né? O momento em que ela recebeu o presente, o momento em que o filho deu o presente. E o objeto estava com quem deveria estar. Nós não temos que ficar apegado demais às coisas. Claro que nós temos que ter zelo, nós temos que ter cuidado com cada item, com cada coisa. Se você for doar, olhar para ver para quem que você vai doar, se a pessoa realmente vai cuidar. Eu tenho muito esse cuidado com relação a isso. Eu não dou a pessoas que eu sei que não vão cuidar. Então eu prefiro reter o item comigo um pouco, até eu achar quem de fato vai ter um cuidado com aquele item. Mas a gente não pode ficar apegado a matéria. Primeiro porque nós devemos usar as coisas e as coisas não devem nos usar, nós não devemos ser prisioneiros delas. E desse mundo ninguém vai levar absolutamente nada. Nós nascemos nu e nu nós retornaremos. Então não tem, gente, não tem aquela coisa, eu vou, meu Deus do céu, essa roupa, esse carro, é lógico que você vai cuidar do seu carro, você vai cuidar da sua roupa que você comprou, do seu celular, mas tenha contigo isso em mente. Desse mundo não se leva nada, então não seja apegado. Se aquilo ali não tá mais fazendo sentido na sua vida, talvez seja a hora de você abrir mão e deixar ir, sabe? Deixar ir para entrar o novo na sua vida. Às vezes tem coisas que existem certas faltas na sua vida e quando você deixa aí aquilo que está em excesso, que não faz mais sentido, vem algo que vai fazer sentido, que vai trazer o sentido que estava faltando em alguma área da sua vida. Então vamos ter equilíbrio, não vamos ser extremistas, vamos usar a razão, a mente, vamos ter coisas que de fato façam sentido na nossa vida. Não precisa ser um padrãozinho minimalista de ser, não. Você pode encontrar o seu equilíbrio, a sua leveza para sua vida. Essa leveza e esse equilíbrio, ele não é encontrado uma vez só na nossa vida, é algo que a gente vai construindo, que a gente vai fazendo dia após dia, ano após ano. A vida é um eterno aprendizado, a gente vai tendo várias e várias descobertas, mas não vamos ser exigentes demais conosco. Vamos ser leves, vamos ter ciência das coisas, vamos saber fazer o peso, valer o peso das nossas escolhas, não ter na nossa vida coisas que nos prendem, que nos puxam para trás, mas vamos buscar ter uma vida que anda para frente, uma vida de evolução, uma vida de aprendizado e sem querer cobrar demais dos outros e de si mesmo. Isso é o que mais importa nessa vida. E para refrescar sua memória, eu quero dizer que ter o que faz sentido na sua vida não é só itens materiais, tá?
em tudo na sua vida, nas suas amizades, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua forma de viver a sua vida. Então, pense e repense em cada área da sua vida. Tenha o que realmente faz sentido para você. Não fique carregando tudo e todo o peso do mundo. Você merece viver uma vida digna, uma vida mais leve, com equilíbrio e sensatez. Eu fico por aqui. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!